Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão Ciência às 6, que é uma iniciativa do Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. É uma iniciativa que já vem desde há muito tempo, teve várias temporadas coordenadas pelo António Piedade. O António Piedade continua a ajudar-me nesta nova temporada. Já temos um programa que vai ser anunciado para o primeiro mês e vamos procurar manter este ritmo, uma vez por semana, sempre às terças-feiras, às 18 horas, vamos ter aqui um convidado que nos vai falar sobre ciência, por vezes também sobre cultura, porque a ciência não vive numa caixa fechada, a ciência tem de interagir com o mundo e a sociedade, e é isso que nós procuramos fazer. Toda a gente sabe que a ciência tem assumido um papel muito particular durante esta crise pandémica que vivemos, e nós fomos até obrigados a substituir as sessões presenciais que fazíamos, que não eram semanais, eram mais espaçadas, mas por estas sessões que são à distância, usando as novas tecnologias, usando o Zoom. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que chegamos a todo mundo, fica gravado e pode ser visto as vezes que se queira, quando se quiser, etc. A desvantagem é que não temos a proximidade física. Eu espero que as condições do Covid melhorem, de modo a nós voltarmos ao nosso espaço. O Rómulo, que enfim, que já está aberto aos utentes, deixem-me dizer, é um espaço, digamos, muito agradável, no resto são do Departamento de Física. Quando houver condições, nós faremos lá as sessões e avisaremos. Para já tem de ser assim. Antes de anunciar o próximo convidado, deixem-me dizer que é com muita tristeza que entre a última sessão e esta se passou a morte de um colega nosso do Departamento de Engenharia Mecânica, que é o Norberto Pires, que foi meu estudante. Ele fez Engenharia Física e, de facto, foi um choque e uma surpresa para nós, tanto mais que ele colaborou várias vezes com o Rómulo, com o Centro de Ciência Viva. E era sempre muito generoso, ajudou-nos sempre em várias coisas. E é uma perda para nós, para a universidade, para não dizer com certeza a família. Mas a vida tem de continuar e nós vamos continuar, precisamente nessa área da engenharia mecânica, com um colega dele e nosso, Manuel Gameiro da Silva, que é professor catedrático de engenharia mecânica, e que eu conheço há muito tempo. Ainda agora estamos a falar de um artigo que ele fez a ensinar física usando automóveis de brinquedo, não é? No ano 2001, no início do Ciência Viva, era um projeto de Ciência Viva. E esse artigo está online, podem procurar, Gazeta de Física, Manuel Gameiro, e encontram esse artigo que, soube agora, foi muito descarregado no Brasil. É as vantagens, digamos, destes novos meios. Enfim, muita coisa poderia ser dita sobre o seu currículo. Tem uma carreira, como se vê, já longa e muito frutuosa. Ele fez o doutoramento na área de aerodinâmica na Universidade de Coimbra e tem estado em vários projetos, em várias posições, sei lá, tantas coisas que podia dizer. É professor convidado a um curso de mestrado na sua especialidade na Universidade de Lyon, França, é coordenador de uma linha de investigação em energia sustentável, é vice-presidente de uma associação ligada a equipamentos de ar-condicionado, é coordenador de iniciativa de energia para a sustentabilidade da Universidade de Coimbra, e tudo isso porque ele tem focado a sua investigação nos últimos anos, tendo começado com a aerodinâmica dos carros, mas tem tratado muito a qualidade ambiental do ar, a eficiência energética, um tema muito importante agora que tanto se fala de sustentabilidade, a instrumentação e medição da qualidade, e, portanto, é um dos maiores especialistas que nós temos hoje em Portugal na qualidade do ar, que é um assunto que nos preocupa por causa do Covid, da eventual presença em aerossóis, da presença, não é só eventual, em aerossóis, e melhor que ninguém ele pode nos explicar isso. No seu currículo também, devo dizer que é membro conselheiro da Ordem dos Engenheiros, tem desempenhado aí também um papel de aconselhamento e deixem-me dizer que fala-se muito hoje após a Covid, digamos, do pessoal médico e de saúde, mas a Covid mobilizou muita gente, incluindo
os engenheiros. E, portanto, aliás, a Covid mobilizou praticamente toda a gente na comunidade científica e continua a mobilizar. E hoje esperemos que seja uma sessão que vai ser de certeza uma sessão que, que, que mostre o valor da ciência, que mostre o valor efetivo da ciência para nos valer nesta emergência. A questão é onde é que está o vírus, como é que nos podemos defender do vírus, como é que podemos fazer uma vida o mais normal possível, como é que aspiremos, o que é que podemos fazer para voltar à normalidade. Sem mais, agradecendo muito ao Manuel Gameiro da Silva a sua presença. Ele é uma pessoa que tem sido muito requisitado pelos meios de comunicação social, ainda lembro que no Expresso passado está um artigo com declarações dele. Eu passo-lhe a palavra e fico, enfim, como todos, a procurar saber mais do assunto. No final haverá de certeza questões sobre este assunto da importância da qualidade do ar nesta crise da Covid que estamos a atravessar. Muito obrigado, Carlos, portanto, pelas tuas palavras. Não só em relação a mim, mas também ao nosso colega Norberto. Portanto, foi realmente uma perda muito grande para todos. Portanto, o Norberto era uma pessoa com uma capacidade de trabalho, portanto, e com uma vontade e uma coragem notáveis. Portanto, acho que devemos realçar e, portanto, devemos mostrar a nossa gratidão pela obra dele. E, portanto, além de te agradecer a ti, eu agradecia também aos corajosos que, apesar do jogo de futebol, portanto, estão a assistir a esta sessão. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Portanto, eu vou então passar a partilhar o meu ecrã. Penso que já estão a ver a imagem. Podia só que me confirmassem? Sim, está tudo bem. Ok. Portanto, eu sou, como o Carlos Ciais referiu, docente do Departamento de Engenharia Mecânica, que faz parte da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. A minha unidade de investigação é a ADAI, portanto, a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, e estamos integrados num laboratório associado, que é o LAETA, portanto, o Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica, e aqui dentro da universidade o nosso principal foco é na iniciativa da energia para a sustentabilidade. Portanto, só um momento que eu vou aqui tentar arranjar depois um ponteiro. Portanto, esta é a estrutura da apresentação. Eu começarei com alguns conceitos gerais sobre a qualidade do ar interior. Irei seguidamente referir quais são as estratégias que nós normalmente utilizamos para melhorar essa qualidade do ar interior e depois falarei dos modos de transmissão da Covid-19, que, como verão, têm uma relação importante com estas questões da qualidade do ar interior. Abordarei algumas ferramentas de apoio à decisão, portanto, que no fundo são as ferramentas que nós utilizamos para avaliar a qualidade do ar interior e para a prever, etc. E, finalmente, tenho algumas conclusões. Eu diria que nem são tanto conclusões, são mais umas perguntas de investigação que eu quero deixar no ar. Portanto, o que é que eu acho que devem ser os nossos próximos passos nesta área. Portanto, começando pelos conceitos gerais sobre a qualidade do ar interior, começamos pela definição do que é a qualidade do ar interior. E, portanto, eu utilizo uma definição que está no glossário da ISIAQ, portanto, que é a Sociedade Internacional de Qualidade do Ar Interior e também de Climas Interiores, portanto, que
define a qualidade do ar interior como um indicador dos tipos e quantidades de poluentes no ar interior que podem causar desconforto ou riscos para a saúde de humanos e animais ou ainda estragos na vegetação. Portanto, quando temos um ar com uma composição que pode prejudicar, digamos, a vida ou que pode causar desconforto, portanto, a qualidade do ar não está boa. E, portanto, nós podemos, eu costumo utilizar este triângulo, digamos que a qualidade do ar interior, podemos fazer uma avaliação direta com base nas concentrações dos vários tipos de contaminantes. Também podemos fazer a avaliação, portanto, de uma forma indireta, a partir dos efeitos que, portanto, essa qualidade tem nas pessoas, portanto, isso pode ser através da percepção ou dos próprios efeitos na saúde, e ainda há uma outra possibilidade de fazer a avaliação, porque para nós termos uma determinada qualidade, quando temos uma determinada intensidade, por exemplo, das fontes, nós controlamos a qualidade a partir, por exemplo, das estratégias de ventilação, de forma que, por exemplo, as taxas de renovação ou os caudais de ar que utilizamos são formas indiretas de poder avaliar a qualidade do ar interior. Quais é que são os principais elementos poluentes que nós consideramos nas nossas avaliações? Portanto, desde logo os chamados gases bioefluentes, e o bioefluente mais abundante é, por exemplo, o dióxido de carbono, mas depois há uma série de odores corporais que, portanto, também podem poluir, digamos, de alguma forma, o ar interior. O fumo de tabaco também é um poluente, quer dizer, cada vez menos, portanto, a generalidade dos países baniram o fumo do tabaco nos edifícios. Nós, cá em Portugal, estamos perto disso, mas ainda nos falta dar os últimos passos. Portanto, os produtos de combustão, digamos, dentro dos edifícios, nós, por exemplo, cozinhamos, temos aquecedores, etc. Portanto, esses produtos de combustão podem, naturalmente, poluir o ar. Depois, temos os compostos orgânicos voláteis, que são libertados, por exemplo, por materiais de construção, por exemplo, imaginemos os detergentes, os produtos de limpeza. Portanto, há muita forma de libertar compostos orgânicos voláteis que normalmente estão associados ao próprio edifício, portanto, à forma como o edifício é construído e aquilo que temos dentro dele. O formaldeído é um composto orgânico volátil, mas como é particularmente perigoso, merece ser tratado individualmente. Depois temos as partículas e as fibras, os bioaerossóis, que, portanto, é aquilo que hoje nos vai interessar mais, portanto, e que temos aqui neste caso os vírus, as bactérias, os esporos, etc. O radão, em algumas zonas, por exemplo, de Portugal, é também um poluente importante, está normalmente associado a solos graníticos, portanto, é um gás radioativo que resulta da decomposição do rádio e, portanto, como o rádio pode aparecer em algumas rochas, é também um poluente. Depois temos musgos e fungos e o ozono, que é também um poluente irritativo e que normalmente está associado ou a campos magnéticos intensos ou a fontes de radiação ultravioleta. Portanto, são as principais formas de termos termos ozono no ar. Eu, nesta tabela, tenho o conjunto dos poluentes que, na legislação portuguesa, são
ou digamos, devem ser avaliados quando fazemos auditorias de qualidade do ar. Portanto, aquilo que os poluentes que estão definidos como tendo que ser avaliados numa auditoria de qualidade do ar são, portanto, as partículas, e neste caso consideramos as PM10 e as PM2,5, portanto, até 2013 eram só as PM10, a partir da revisão da legislação de 2013 passámos a considerar também as PM2,5. Depois o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o ozono, o formaldeído, compostos orgânicos voláteis, radão, e depois dentro dos poluentes biológicos, os micro-organismos, portanto, quer bactérias, quer fungos, e faz também uma análise à legionela, mas esta análise não é feita no ar, é feita, digamos, nas águas. Portanto, imaginemos nas unidades de tratamento de ar, se houver tabuleiros de condensação, ou, por exemplo, nos sistemas de águas quentes sanitárias, portanto, normalmente faz-se uma recolha da água dos chuveiros e, portanto, estrategicamente vai-se ao chuveiro que está mais longe do sistema de aquecimento de água, que é onde a probabilidade de haver legionela é mais elevada. Portanto, as partículas, eu coloco aqui portanto, um bocadinho mais de informação sobre as partículas, porque é aquilo que vamos depois tratar mais à frente quando falarmos da relação com a Covid-19. E, portanto, elas são classificadas em função do diâmetro, do seu diâmetro equivalente, e, dependendo do diâmetro, elas podem ser retidas mais cedo ou mais tarde ao longo do nosso sistema respiratório. Portanto, as partículas maiores ficam, digamos, pela cavidade oral e nasal e pela laringe, e essas são aquelas a que nós chamamos inaláveis. As de dimensão intermédia ficam na traqueia, brônquios e brônquios secundários, têm a designação torácicas, e as menores, portanto, com dimensão abaixo de 1 micron, vão até aos bronquíolos ou mesmo até aos alvéolos. E, digamos, quanto mais pequenas forem, mais perigosas são. Porque o problema é que aquilo que vai para os alvéolos depois fica lá, não se consegue retirar. E, portanto, se nós inalarmos uma quantidade grande, a função de troca as trocas gasosas nos alvéolos ficam naturalmente prejudicadas. Portanto, isto pode provocar a obstrução dos alvéolos e provocar doenças respiratórias. Para termos uma ideia de como é que as partículas depois se distribuem por estas classes de tamanhos e o que é que elas são, aquelas que podem entrar em suspensão, tipicamente, que são aquilo que nós chamamos, em inglês, airborne, portanto, que nós designamos por podendo funcionar como aerossóis, têm dimensões tipicamente abaixo de 10 micron. Depois vêm as partículas dos fumos diesel, estão dentro desta zona. O fumo de tabaco tipicamente está abaixo de 1 micron. Os esporos começam imediatamente acima de 1 micron. Como veem, portanto, aqui as bactérias estão tipicamente entre 1 e 10 micron e os pólenes estão acima de 10 e, portanto, aqui os gases estão abaixo de, portanto, a milésima de micron, para as moléculas dos gases, para termos uma ideia do que é que são as diferentes dimensões. Já agora, quando nós analisamos as partículas em termos de qualidade do ar, normalmente analisamos para baixo de PM10, portanto PM10 significa a matéria particulada com dimensão inferior a 10 micron, porque essas são aquelas que podem ficar durante períodos longos em suspensão. As partículas que estão acima dos 10 micron depositam-se ao fim de pouco tempo.
tal forma que depois não constituem um risco acrescido para para a qualidade do ar, portanto, para nós depois as podermos inalar. Relativamente a esta questão da qualidade do ar, esta é uma frase que eu acho que temos que ter em atenção, que é: o que importa é a dose. Portanto, isto é uma frase de Paracelsus, portanto, foi um físico e médico suíço-alemão, portanto, naquela altura os países não estavam bem definidos como estão atualmente, e, portanto, ele escreveu esta frase, portanto, todas as coisas são veneno e em nada podemos dizer que não há veneno. Portanto, a dose por si é que faz com que as coisas sejam veneno. Assim, uma coisa não é um veneno, portanto, a coisa em si não é. O que é a dose associada a essa coisa. Isto é algo que, por exemplo, os estudantes também se apercebem quando bebem uns copos, etc. Portanto, uma pequena dose de álcool não é um problema, portanto, uma dose muito grande já é um problema. Portanto, a dose é que é importante. E nós estamos a falar, portanto, de algo estranho ao nosso corpo que vai entrar através de um fluido no nosso corpo. E isso, quer dizer, tanto acontece na respiração como acontece quando bebemos alguma coisa. Portanto, o processo de, digamos, entrada da substância no corpo é conceptualmente semelhante. Portanto, aquilo que faz com que as coisas sejam perigosas é realmente a dose. E, portanto, o que é a dose? A dose, digamos, em termos matemáticos, é o integral da concentração durante o intervalo de tempo. Portanto, é a quantidade acumulada ao longo de um determinado período. Portanto, se nós estamos sujeitos a uma determinada concentração, durante um determinado tempo, imaginemos, ao fim de, por exemplo, um quarto de hora, inalamos, por exemplo, 100 vírus, ao fim de meia hora, se a concentração for a mesma, inalamos 200 e assim sucessivamente. E, portanto, para nós podermos, a dose pode, em termos simplistas, ser calculada a partir do produto da média temporal da concentração pelo tempo de duração da exposição. Mas para nós sabermos quanto é que é a média temporal, temos que conhecer ou ter a capacidade de prever como é que foi a evolução da concentração ao longo do tempo. E, portanto, este é um aspecto fundamental para as nossas avaliações de qualidade do ar. Então, e quais é que são as estratégias para melhorar a qualidade do ar? Portanto, desde logo, a mais imediata é removermos ou atenuarmos as fontes. Portanto, quando nós metemos uma máscara numa pessoa que potencialmente vai exalar vírus, estamos a atenuar a fonte. Portanto, estamos a tentar diminuir a intensidade da fonte. Depois, podemos ter a possibilidade de filtrar ou purificar o ar. Portanto, utilizando esquemas físicos, reações químicas, utilizando algum tipo de radiação, por exemplo, a radiação ultravioleta. Portanto, temos a possibilidade de retirar, digamos, alguns dos contaminantes que estão presentes no ar. Pois, quando nós temos fontes que são muito intensas e que são de localização conhecida e fixa, a forma mais simples é extrair o contaminante imediatamente antes de ele entrar em circulação no ar. É aquilo que nós fazemos nos exaustores, por exemplo, das nossas cozinhas. Portanto, temos ali uma fonte poluente fixa e intensa e fazemos a extração imediatamente sobre ela. Mas, por exemplo, neste caso da Covid, nós não podemos andar com um extrator em cima de cada pessoa que entra num determinado espaço, não é? E, portanto, precisamos de uma outra estratégia. E a outra estratégia que utilizamos é
ventilar. E ventilar significa diluir a concentração daquele poluente numa quantidade elevada de ar, preferencialmente não poluído. Quer dizer, normal, o ideal seria que o ar que vamos utilizar para a diluição não tivesse poluição, mas muitas vezes ele tem, e por isso é que também precisamos de o filtrar antes de ele ser utilizado para fazer a diluição. E, portanto, para onde é que aponta o quadro legislativo que nós temos? Portanto, nós temos na nossa legislação valores de referência para os poluentes químicos e para as partículas. E esses valores é que definem quais é que são os requisitos de ventilação em termos de caudal de ar novo. Portanto, imaginemos, eu não quero que a concentração, por exemplo, de CO2 no meu ar ultrapasse um determinado valor. Como eu sei quanto é que é o CO2 que é exalado tipicamente por uma pessoa, eu posso ir calcular que caudal é que eu preciso para diluir esse CO2 até atingir a concentração pretendida. Portanto, e é dessa forma que nós definimos quais é que são os caudais que utilizamos. Claro que, por exemplo, na legislação portuguesa há uma questão interessante, que é o seguinte: o caudal que nós utilizamos para diluir, por exemplo, o CO2, e portanto o CO2 é um indicador da parte da qualidade do ar que está associada, digamos, à ocupação. E, portanto, aquilo que nós temos é, definimos o caudal que vamos utilizar em função da taxa de atividade das pessoas, porque se as pessoas estiverem mais ativas, vão naturalmente produzir mais bioefluentes. E, portanto, para termos a mesma quantidade, a mesma qualidade do ar, vamos necessitar de utilizar caudais de ar novo para a diluição que sejam mais elevados. Pois, na nossa legislação, os espaços com carga poluente localizada e forte, como são, por exemplo, as cozinhas ou as casas de banho, nesse caso estão definidos os requisitos de quais são os caudais de exaustão que nós temos que utilizar. Relativamente à carga poluente que vem no ar exterior, também está definida na legislação e nas normas de qualidade do ar quais são os requisitos de qualidade em termos de filtração. Isto é, qual é que é o desempenho que os sistemas de filtração têm que ter, até que dimensão de partículas e com que eficiência é que os filtros devem funcionar. Relativamente à carga poluente microbiológica, neste momento, digamos, ela não define requisitos. Aquilo que nós temos é a obrigatoriedade de fazer diagnóstico. Portanto, temos que fazer uma determinação das concentrações e, se as concentrações estiverem acima de determinados valores, temos que fazer a identificação dos elementos patogénicos. Claro que, neste momento, há alguma tendência na comunidade científica para que a parte biológica também possa passar a ser a base da definição dos requisitos de ventilação. Portanto, quer dos requisitos de ventilação, quer dos requisitos de purificação. Portanto, porque são duas formas diferentes de melhorarmos a qualidade do ar. Bem, então vamos agora aos modos de transmissão da Covid e, portanto, eu tenho aqui uma figura só para, portanto, mostrar como é que se dá a expansão da árvore de transmissão. Neste caso, portanto, utilizei um caso teórico com um RT igual a 2, em que, portanto, tenho aqui as diferentes gerações e, portanto, como nós vemos, isto
pode crescer muito, muito rapidamente. Claro que isto é um caso teórico, porque nem não é necessariamente, não há estas gerações tão bem encadeadas. Algumas das transmissões, felizmente, falham, não é? E podem falhar por diferentes situações, mas aquilo que nós vemos é que quando nós queremos conter uma pandemia, é importante tentar cortar as linhas de transmissão o mais cedo possível. E, portanto, por isso é que o seguimento epidemiológico, a identificação dos surtos, a identificação precoce dos surtos e a quarentena das pessoas que eventualmente podiam estar contaminadas, etc., é importante. A partir de determinada altura, quer dizer que se e nós vimos isso aqui em janeiro passado, portanto, estava tudo a expandir tão depressa que já não havia capacidade física para fazer o seguimento dos surtos. Portanto, vêm aqui, se eu cortar uma linha aqui entre antes da primeira geração, eu reduzo para metade, digamos, toda esta metade de baixo desaparece. Se cortar, digamos, na segunda geração, reduzo para um quarto, e assim sucessivamente. Portanto, quanto mais eu conseguir cortar, melhor. Então, uma linha destas de transmissão, uma linha de contágio, como é que nós a podemos, de alguma forma, que fase é que podemos identificar? Portanto, quando alguém ficou infectado, há inicialmente uma fase de produção, a fase de multiplicação do vírus do corpo, no interior do corpo da pessoa. E, portanto, a partir de determinada altura, há uma carga tão grande de vírus no sistema respiratório que, quando a pessoa tem qualquer tipo de evento respiratório, portanto, quer haja uma exalação, ou esteja a falar, ou esteja a tossir, a cantar, ou a espirrar, portanto, há uma determinada quantidade de vírus que são emitidos. E desses vírus que são emitidos, depois há como que uma fase de transporte que ocorre no ar, e esse transporte pode ocorrer de uma situação em que o vírus consegue persistir mais ou persistir menos, dependendo das condições. Naturalmente, para que esta seja uma linha de contágio, tem que haver uma recepção por outra pessoa. E, portanto, esta fase da recepção também pode ocorrer de uma forma que é mais fácil ou mais difícil. E, finalmente, portanto, a pessoa que inalou o vírus pode ou não contrair uma infecção, dependendo, digamos, do estado do seu sistema imunitário, da dose que inalou e, portanto, o estado do sistema imunitário depende, por exemplo, se já foi vacinado, se não foi vacinado. Além disso, quer dizer, nós sabemos que com a idade o número de pontos de fixação do vírus no interior, nas células do sistema respiratório, é maior. E, portanto, por isso é que é mais fácil depois que as pessoas mais idosas contraiam mais facilmente a infecção. E reparem, isto é sempre um jogo de probabilidades. E aquilo que importa é tentar diminuir a probabilidade em cada uma destas fases. Portanto, na fase da emissão, por exemplo, diminuir com máscaras. Naquela fase do transporte e da persistência, é tentar, por exemplo, fazer a diluição para que a carga viral que está em suspensão no ar vá diminuir. Na fase da recepção, pode haver as máscaras, pode haver a utilização também de viseiras. Portanto,
ainda aqui, voltando ao transporte, se nós tivermos algum esquema de purificação, também pode ajudar. Portanto, vai ser sempre isto é sempre um jogo de probabilidades e, portanto, aquilo que eu gostava de chamar a atenção é que, ao contrário do que nós ouvimos muitas pessoas a referir, não há setores seguros. Portanto, aquilo que define o maior ou menor risco são as circunstâncias. E, portanto, num determinado setor, numa determinada circunstância, eu criei a probabilidade que me permite estar acima do limiar de infecciosidade de uma pessoa, mas no mesmo setor posso, portanto, não ter criado essa condição. Até porque, por exemplo, na primeira fase, na produção, nós podemos ter o azar de calhar com uma pessoa que está a emitir muito mais vírus do que outra. Portanto, temos os super espalhadores, portanto, são pessoas em que o vírus se multiplica muito mais e que, portanto, que vão pôr muito mais carga viral no ar. Portanto, quais é que são as dimensões do SARS-CoV-2? Portanto, isto é uma imagem ao microscópio do SARS-CoV-2, portanto, em tecido humano, e, como veem, tipicamente está entre 80 e 140 nanómetros. Portanto, basicamente será uma décima de micron. Portanto, isto significa que se nós tivermos 1 milímetro e pusermos vírus em fila ao longo de 1 milímetro, precisamos de 10 mil vírus para fazer a dimensão de 1 milímetro. Portanto, e o vírus é, portanto, tipicamente 600 vezes menor que a espessura de um cabelo. Por outro lado, quando comparamos o vírus com as moléculas típicas do ar, portanto, o azoto, o oxigênio, o vapor d'água, ele é cerca de 300 vezes maior. Portanto, é suficientemente grande para não alterar as trajetórias quando choca com as moléculas do ar, portanto, não temos aquilo que se chama o movimento browniano, relativamente ao vírus. Portanto, esta bolinha preta que eu aqui representei seria um vírus. Isto seria uma dimensão de uma partícula com 1 micron, portanto, dimensões de 5 micron e de 10 micron. E, portanto, nós, quando estamos a respirar, mandamos cá para fora partículas em todas estas dimensões e até partículas ainda maiores. Portanto, o chamado perdigoto tipicamente tem para aí 100 a 200 micron. Portanto, portanto, agora vamos ver como é que, no fundo, estas diferentes dimensões das gotículas que nós exalamos vão ter influência depois na forma de transmissão. Só um aspecto. Portanto, quando o vírus é posto, por exemplo, no ar ou quando se sai e está em contacto com superfícies, é importante também durante quanto tempo é que ele está ativo e com capacidade para se reproduzir. Portanto, isto é numa superfície, portanto, com temperaturas da ordem, portanto, é esta situação que eu aqui representava, em que o tempo de meia-vida era de cerca de 2 minutos, portanto, numa situação de... Ora, isto significa, portanto, numa situação em que tem uma superfície ao sol, portanto, imaginemos uma mesa de uma esplanada que está ao sol. Portanto, o tempo que o vírus consegue sobreviver, portanto, será tipicamente 7 meias-vidas, portanto, serão cerca de 15 minutos. Claro que se for numa superfície sem sol, por exemplo, no interior de uma sala, o tempo de meia-vida é de 6 horas.
Portanto, 7 vezes 6 horas são 42 horas que o vírus pode manter-se ativo. E, portanto, por exemplo, se estivermos a falar em aerossóis, se for aerossóis no exterior com, portanto, sujeitos à radiação solar, portanto, sujeitos à radiação ultravioleta, o tempo de meia-vida é de 1 minuto e meio. Portanto, o que significa que só eliminamos tipicamente ao fim de 10 minutos. É que deixamos de ter concentração. Se for aerossóis no interior, tipicamente são 7 horas, até conseguirmos eliminar, portanto, o vírus que tiver sido posto em suspensão. Portanto, vamos ver agora quais são como é que a dimensão das partículas afeta o seu comportamento. E o comportamento resulta do balanço entre dois tipos de forças. Portanto, por um lado, a força gravítica, devido ao peso da partícula, e, por outro lado, as forças de natureza aerodinâmica. Portanto, que se eu tenho um escoamento a incidir na partícula, naturalmente haverá as chamadas forças de resistência, as forças de sustentação. E o que acontece quando as partículas estão abaixo de 10 micron é que as forças de natureza aerodinâmica vão ter uma resultante que é superior à força gravítica. Portanto, isto faz com que as partículas mais pequenas se mantenham em suspensão no ar. Portanto, para as partículas que tenham dimensões intermédias, tipicamente entre 10 micron e 50 micron, inicialmente as duas forças são da mesma ordem de grandeza. Mas o que é que acontece? Imaginemos, a partícula, eu exalei uma partícula deste género, ela sai com uma determinada velocidade inicial, devido ao atrito vai perdendo velocidade e, portanto, se vai perdendo velocidade, a componente, portanto, as forças aerodinâmicas vão diminuindo. E, portanto, a partir de determinada altura, a força gravítica torna-se dominante e a partícula vai cair. E, portanto, as partículas acima de 50 micron, logo desde o início, praticamente, portanto, a força gravítica é a mais importante e elas têm como que trajetórias balísticas, portanto, vão cair a uma distância relativamente curta. Digamos, porquê é que isto acontece? Acontece porque o coeficiente de resistência, portanto, ou também o coeficiente de sustentação dos corpos de forma esférica, tem um andamento deste género com o chamado número de Reynolds. Portanto, o número de Reynolds é um coeficiente adimensional que nos dá uma razão, portanto, entre, digamos, as forças de inércia e as forças viscosas, e no número de Reynolds entra uma dimensão característica, portanto, neste caso o diâmetro. Portanto, significa isto que quanto mais pequeno é o diâmetro, mais nós andamos aqui para o lado esquerdo. Portanto, maiores são as forças aerodinâmicas. E, à medida que o diâmetro vai crescendo, portanto, vamos tendo estas forças aerodinâmicas a diminuir. É exatamente também por esta mesma razão, portanto, que chove. Digamos que as moléculas de vapor d'água que estão nas nuvens são muito pequenas. Digamos, quando há condensação, a seguir passa a haver coalescência e, portanto, a partícula torna-se maior, vai vindo por aqui ao longo desta linha até que a força gravítica se torna maior do que as forças aerodinâmicas e, portanto, ela cai. Portanto, deixa de haver sustentação.
Este comportamento que há aqui à frente, depois é, por exemplo, aquilo que justifica que as bolas de golfe tenham aqueles buraquinhos, portanto, aquelas rugosidades, é para que esta alteração, o chamado regime crítico, aconteça mais cedo e, portanto, e por isso a bola consegue ir mais longe. Portanto, digamos que estas três dimensões de partículas, de alguma forma, estas três classes de dimensão, estão associadas a três modos de transmissão. Portanto, as gotículas mais pequenas que nós exalamos, elas saem, portanto, e o que lhes acontece é que, como têm uma dimensão muito pequena, elas rapidamente, por exemplo, vão perder a fase líquida. E, portanto, o que fica no final é só o núcleo da gotícula com a matéria sólida que lá estivesse. E, portanto, de maneira que tornam-se tão pequenas que conseguem estar durante muito tempo no ar. E, portanto, estando em suspensão no ar, são muito fáceis de inalar. Depois temos as partículas intermédias, que são como que balas que são disparadas da boca do emissor, do infectado, para a boca, para a zona de respiração, tipicamente para o nariz, do potencial receptor. E, finalmente, portanto, temos as grandes partículas que caem, ficam, digamos, nas superfícies, que fazem aquilo que chamamos as fulmites, e depois, para que alguém fique infectado, é preciso haver um comportamento, portanto, em que a pessoa tocou nessa zona, veio, por exemplo, com a mão à cara e, por causa disso, fica, digamos que, contaminado. E, portanto, em função destes diferentes modos, que estão associados a diferentes diâmetros, nós depois temos medidas de proteção diferentes. Portanto, para já, as máscaras são medidas de proteção para todos, porque evitam, diminuem, quer a saída, quer a inalação. Mas depois, portanto, neste caso dos aerossóis, por exemplo, uma viseira também pode ajudar a proteger na entrada, principalmente, e a outra estratégia que temos ou é ventilar ou é purificar o ar, portanto, para tentar diminuir as concentrações. Depois, em relação às gotículas, tipicamente aqui funciona o distanciamento, porque como elas caem a uma distância menor do que 2 metros, tipicamente, se nós tivermos algum distanciamento, está garantido que não apanhamos, portanto, por este modo. E, relativamente ao contacto, é principalmente a desinfecção e, portanto, a chamada higiene respiratória, portanto, os cuidados de não vir com as mãos à zona da boca, etc. Digamos que todos se recordam que no princípio da pandemia se dizia que o modo dos aerossóis que não funcionava no caso das transmissões virais, etc. Digamos, eu acho que o que fez a grande diferença no caso do SARS-CoV-2 é a capacidade de multiplicação do vírus. Portanto, as colónias do vírus que se formam no sistema respiratório das pessoas são extremamente numerosas quando comparadas, por exemplo, com o SARS-1, etc. E o que é que isto faz? Faz com que a carga viral que vem nos aerossóis já seja elevada. E, portanto, se a carga viral nos aerossóis for suficientemente alta para estar acima do limiar de infecciosidade, os aerossóis tornam-se o modo de transmissão dominante. Porque a probabilidade na inalação é muito maior. Portanto, quando nós analisamos esta... Por exemplo, aqui na emissão, naturalmente, que quando as partículas saem, as partículas de maior dimensão têm muito maior capacidade de transporte do que as partículas menores.
portanto, imaginemos uma partícula com 50 micron ou 100 micron, tem capacidade, é um autocarro com muitos lugares para o vírus, enquanto que o aerossol é só uma bicicleta ou um motociclo, portanto, que leva menos. O que acontece é que aqui na fase da recepção, a probabilidade de inalar é muito maior relativamente aos aerossóis do que relativamente às gotículas, porque as gotículas é tiro ao alvo, é preciso que elas saiam da boca do emissor e acertem diretamente com trajetória balística na zona de respiração do receptor. Ora, portanto, aqui nesta figura, portanto, para provar que isto é mesmo assim, portanto, esta parte que a gente vê aqui, a nuvem, são os aerossóis. E a nuvem dissipa-se, desaparece, porque a fase líquida das gotículas evapora. E, portanto, deixamos de haver. Aqui mais à frente, portanto, temos as partículas maiores e que, como veem, têm trajetórias balísticas. Portanto, têm um comportamento totalmente diferente. Portanto, enquanto que os aerossóis, no fundo, seguem a trajetória das correntes de ar que nós, portanto, será um misto da velocidade inicial com as trajetórias das correntes de ar que tínhamos na sala, as outras, portanto, têm um comportamento totalmente diferente. E, portanto, para termos uma ideia do que é que acontece, por exemplo, se repararem, tipicamente, em número, metade das partículas exaladas estão abaixo dos 10 micron. Portanto, têm a capacidade para se tornarem aerossóis. E outra metade, portanto, está assim. E, portanto, vem aqui a quantidade de partículas quando nós falamos, quando nós tossimos, quando nós espirramos. E, naturalmente, as mais pequenas conseguem estar a flutuar portanto, se estiverem nos 10 microns, tipicamente é à volta de 1h30, mas se nós tivermos só o vírus a ficar, portanto, no núcleo da gotícula onde a fase líquida evaporou, o vírus tem abaixo de 0,5 micron, portanto tem 0,1. Aqui tenho os resultados de um trabalho publicado em 2015, portanto a equipa do professor Hugo Lee dedicou-se desde muito cedo a estas questões porque o professor Hugo Lee é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Técnica de Hong Kong. Portanto, é um dos principais especialistas da área de mecânica de fluidos computacional. E trabalhou muito, quando foi da SARS-CoV-1, portanto, na simulação, quer de algumas enfermarias onde houve transmissão. E nessa altura ele provou pelo menos 2 evidências de transmissão por aerossóis na SARS-1, que portanto, já existiam na literatura, quando a Organização Mundial de Saúde começou por dizer que nas transmissões virais não havia participação de aerossóis. Mas isto são os resultados de uma simulação em que tínhamos aqui uma pessoa a exalar e portanto, temos aqui as trajetórias típicas dos 3 tipos de partículas. E como veio, que até à distância de 1 metro e pouco caem as partículas acima de 100 micron, as de 50 micron são aquelas que temos aqui a preto e as que estão aqui a roxo serão os aerossóis. E, portanto, para os aerossóis o que a gente vê é que não há distância de segurança, portanto, não é o distanciamento que nos protege. Portanto, pondo aqui a dimensão, como veem,
destas partículas pretas, praticamente só uma ou duas é que chegariam aqui à zona de inalação. Isto era uma pessoa a tossir, portanto, já temos uma velocidade inicial grande. Portanto, se estivermos só a falar, digamos que esta probabilidade dos modos das partículas maiores torna-se mais baixa. E agora, para vermos só o que é o efeito de uma máscara. Portanto, se repararem, praticamente as partículas de dimensão maior desapareceram. Portanto, o modo de transmissão por gotículas e por contacto praticamente desaparece. E o aerossol é tipicamente, eu diria que reduzido a cerca de 1/3. E o que é que o aerossol sai pelas frestas que se abrem isto é uma pessoa a espirrar, entre a máscara e, portanto, a cara. Porque há uma sobrepressão, não é, devido à exalação. E, portanto, aquelas zonas funcionam como escape. A parte que atravessa a máscara é esta nuvenzinha pequenina que vocês veem aqui. Portanto, na inalação, a máscara usada na inalação é mais eficiente do que neste caso, porque na inalação, digamos, as frestas não abrem, têm tendência a fechar. E, portanto, a que passa na inalação é só esta parte mais pequena. Portanto, quanto agora às ferramentas que nós podemos ter para nos apoiar na decisão. Naturalmente, portanto, que aspectos é que devemos ter em conta quando, por exemplo, estamos a estudar um determinado local? Por exemplo, temos uma sala, nessa sala temos fontes poluentes, existe um determinado escoamento e, digamos que podemos ou não ter um equipamento, por exemplo, de purificação de ar. O escoamento temos lá, por exemplo, para garantir a diluição, portanto, em que há a entrada de ar novo, depois fazemos a exaustão do ar poluído. E, portanto, quais são os aspectos mais relevantes? Portanto, em relação à sala, é importante saber qual é que é o volume, qual é a área, qual é a altura, que configuração é que nós temos na sala, como é que estão distribuídos os materiais e o mobiliário, se existe exposição solar, porque naturalmente isto pode-nos ajudar, portanto, de alguma forma, a aniquilar o vírus. Depois, em relação às fontes poluentes, também é logo importante saber qual é que é o número delas, qual é a intensidade da fonte. Por exemplo, uma pessoa que esteja infectada não vai, naturalmente, em todos os dias, exalar a mesma coisa. Portanto, há uns dias em que há picos. O problema é que muitas vezes nós não sabemos em que fase é que a pessoa está, ou nem sequer sabemos se ela lá está. Não é? Portanto, continuamos a jogar com as probabilidades. Depois é importante a localização, porque isso é que vai definir o padrão como o vírus se vai definir. Também é importante saber se as fontes estão móveis ou estão fixas. Não é? Se são pessoas que estão sentadas, se são pessoas que estão em movimento, etc. E também se temos alguma forma de atenuar estas fontes poluentes, normalmente, portanto, com a utilização de máscaras, etc. Em relação ao escoamento, é importante saber que tipo de ventilação é que nós estamos a utilizar, portanto, porque temos sistemas de ventilação que são mais eficazes na capacidade de remoção dos contaminantes do que outros. Portanto, em função do tipo de ventilação, isto pode dar... claro que nós não podemos agora, de um momento para o outro, ir mudar completamente o sistema de ventilação, mas, portanto, por exemplo, alguns sistemas são de velocidade variável, portanto, podemos meter os caudais em valores mais elevados, etc. Portanto, é importante saber também qual é que é a taxa de renovação do ar. Portanto, a taxa de renovação do ar é o caudal de ar novo a dividir pelo volume. E, portanto,
como é que é feita, qual é o esquema, qual é a estratégia de distribuição do ar, porque isso é que faz com que eu possa ter uma sala onde tenho características mais uniformes em toda a sala, ou possa ter situações em que há variações importantes, né, nas concentrações, em termos da distribuição espacial da concentração do contaminante. Depois podemos ter os sistemas de limpeza e de purificação de ar. Portanto, é importante saber que tipo de sistema é que temos, qual é que é a sua eficiência, qual é que é o seu caudal e qual é que é a sua localização, porque ele pode, a sua área de influência pode ser a sala toda ou pode ser só uma parte da sala. Portanto, é muito importante que nós façamos monitorização e, digamos que, medir diretamente a concentração do vírus é difícil. Portanto, normalmente nós temos que fazer recolhas de uma determinada quantidade do ar para que o vírus fique, digamos, depositado em algum tipo de material e depois ir contar quantos vírus é que tínhamos, etc. Portanto, é um processo demorado. Digamos que não conseguimos ter meios que nos permitam em tempo real dizer há aqui a concentração neste momento em que eu estou a medir é deste valor. Portanto, temos que arranjar formas auxiliares para fazer isso. Portanto, por exemplo, isto que eu estou aqui a mostrar é uma sonda com multissensores, portanto, que nos permite fazer uma avaliação da qualidade ambiental interior, portanto, avalia a parte térmica, a umidade relativa, a concentração de CO2 e também a concentração de compostos orgânicos voláteis. Como normalmente nos nossos ambientes interiores a concentração de CO2 está associada, portanto, à capacidade que nós temos para diluir os bioefluentes. Portanto, se nós estamos a diluir mais o CO2, significa que se tivéssemos vírus também o estávamos a diluir mais. Portanto, o valor da concentração de CO2 é em si um bom indicador relativamente à possibilidade de o ar estar mais ou menos limpo. Claro que se eu, por exemplo, estiver a utilizar um sistema de purificação de ar, o sistema de purificação de ar mata ou inativa os vírus, mas não altera o CO2. Portanto, é um aspecto que temos de ter em conta. E, por exemplo, aqui tenho os resultados de... isto era uma reunião da Federação Ibero-Americana de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado, portanto, no Chile. E vemos aqui a evolução da concentração de CO2. Isto aqui foi, portanto, eu estive a monitorizar, mas de forma secreta. E, portanto, aqui eu estava em free running, digamos, não, exatamente para ver o que é que acontecia se não houvesse qualquer alerta. Porque o que é que acontece? O CO2 e muitos poluentes são inodoros, tal e qual como o vírus é inodoro, não é? Portanto, e digamos que o nosso sistema pessoal de avaliação não consegue avaliar a degradação da qualidade do ar. Portanto, eu posso ter um ambiente... E isto é de tal forma que, quer dizer, mesmo em relação aos odores corporais que nós conseguimos identificar, nós temos um sistema que satura. E, portanto, se nós estamos numa sala desde o princípio, a qualidade do ar pode estar a degradar e nós não nos apercebemos. Claro que se houver alguém que entre e seja sujeito àquele transitório, apercebe-se que a qualidade do ar não é boa. Mas para quem está dentro, a qualidade do ar pode estar a degradar e as pessoas não deram por isso. Portanto, por essa razão é que é importante, por exemplo, fazer a monitorização da concentração do CO2. Aqui o que é que aconteceu? Houve alguém que abriu
uma porta que comunicava com um espaço ao lado que era de dimensão igual e, portanto, a quantidade de CO2 que nós tínhamos na nossa sala diluiu-se para um volume que era o dobro. E, por isso mesmo, a concentração passou para um valor um bocado mais baixo. Depois, aqui voltaram a fechar a porta, porque acho que vinha de lá um bocadinho frio e isto voltou, naturalmente, a crescer. Portanto, isto aqui é, por exemplo, uma monitorização de uma viagem de avião. Portanto, era e vem aqui o valor da concentração de CO2. Tem aqui este pico na altura em que andam a servir a refeição. Porque, digamos, há um efeito de bombagem da frente do avião para a traseira e temos ali 4 ou 5 pessoas que estão a acrescentar à geração. Portanto, este é o momento em que eu fui servido. E, portanto, depois passam por mim, não é? E a partir daí o excesso da concentração já deixa de ser sentido. O tratamento das evoluções temporais destas concentrações podem nos permitir ir obter outras coisas interessantes. Portanto, esta é a solução da equação que nos dá, da equação diferencial que nos dá a evolução da concentração de um poluente num espaço. Portanto, vai ser, quando nós temos uma variação em degrau, quando alteramos qualquer parâmetro, vai ser uma equação exponencial em ordem ao tempo. E digamos que o expoente da exponencial é a taxa de renovação. Portanto, se nós tivermos uma evolução temporal, por exemplo, de um decaimento de uma concentração em que eu tinha uma fonte e deixei de ter fonte, eu consigo saber quanto é que é a taxa de renovação. E sabendo quanto é que é a taxa de renovação, se eu souber qual é o volume da sala, sei quanto é que é o caudal de ar novo. Portanto, e consigo saber, sabendo quanto é que é o caudal de ar novo por pessoa, eu posso saber depois que concentrações é que lá vou ter. Para o Carlos Filhais, portanto, este é o anfiteatro da física, avaliado por nós em todos estes pontos, portanto, colocámos sondas em todos estes pontos e determinámos as taxas de renovação com duas situações, com admissão de ar pelo resto do chão e com admissão de ar pelo primeiro andar. Portanto, estas taxas, portanto, estavam, digamos, tínhamos taxas da ordem de 4 a 8 renovações por hora, portanto, o que dava caudais, quando o anfiteatro estava a trabalhar a 1/3 da sua lotação, devido portanto, à situação da Covid, dava mais de 100 metros cúbicos, dava à volta de 100 metros cúbicos por hora por pessoa. Portanto, o valor regulamentar típico é da ordem de 30. Portanto, estávamos claramente a proteger muito as pessoas. Bem, portanto, nós temos, eu penso que tenho cerca de mais um quarto de hora, não é? Eu tenho isto desligado do som, um bocadinho menos, mas avança, sim. Ok. Portanto, utilizando um modelo matemático típico que se utiliza, portanto, para estas concentrações dos poluentes, aquilo que vos vou mostrar agora é no fundo, uma ferramenta de cálculo para nos permitir, de alguma forma, prever o que é que pode acontecer numa sala. E, digamos, nesta ferramenta de cálculo, nós podemos definir qual é que é a taxa de emissão da fonte, depois posso definir qual é que é o tempo de persistência do vírus, quer dizer, se o elemento biocontaminante tem um tempo de vida maior ou menor, digamos, está sujeito a radiação solar ou não. Depois posso definir se utilizo máscara no emissor e no receptor, se utilizo ou não, e qual é que é a eficiência da máscara. Define as concentrações iniciais, portanto, quer
do biocontaminante, quer do CO2. Portanto, nesta ferramenta eu calculo quer a evolução temporal da concentração do contaminante, quer a evolução temporal da concentração de CO2, porque depois permite-me, com isto, analisar casos e, portanto, eu posso ir lá fazer umas experiências com CO2 e ver, portanto, como é que o CO2 evoluía e, portanto, inferir alguma coisa para o outro contaminante. Posso ainda definir qual é o número de ocupantes, qual é que é a sua corpulência, porque isto vai definir, no fundo, portanto, qual é aquilo que eles vão inalar na respiração, e posso definir também qual é que é a sua taxa de atividade, porque, naturalmente, se eu estiver mais ativo, eu preciso de um caudal de ventilação maior na minha respiração e, portanto, vou inalar mais por unidade de tempo. E, portanto, depois, em função desta evolução que aqui tenho, eu vou calcular a dose. Portanto, quantos vírus é que esta pessoa teria inalado. E, portanto, tenho uma evolução para o caso da pessoa estar sem máscara e para o caso da pessoa estar com a máscara que eu tiver aqui definida. Digamos que eu vou-vos... Não estou a conseguir apanhar. Diz só o resultado. Porque, quer dizer, eu tinha aqui uma evolução temporal, mas eu acho que o zoom. Eu tive que fazer uma... Portanto, isto teria uma evolução que seria mais ou menos, portanto, digamos que assim, seria uma evolução assintótica, e depois eu passaria o caudal para 6 vezes mais e teríamos, portanto, uma diminuição muito grande da concentração. Só um momento. Eu vou aqui fazer uma manigância. Mas isso é tudo uma simulação, não é isso? Isto é uma... Pode ser adequada ou não a simulação. Não, mas estas simulações, digamos, eu tenho-as verificado com os outros poluentes. Com dados experimentais? Sim, sim, sim. Portanto... Outros poluentes significa não Covid. Penso que agora estão a ver. Sim, estamos. Portanto, estão a ver... E aqui é o momento em que eu passei a ter muito mais caudal de ar novo. Não é? Portanto, e aqui na marcha, portanto, na evolução da dose, vê-se claramente qual é que é o efeito de passar a ter o outro caudal. Aqui, portanto, é uma simulação para o efeito de pôr a funcionar um purificador de ar. Portanto, ao fim de 2 horas, nós, portanto, temos o purificador e, portanto, vê-se qual é que é portanto, a redução. Claro que se eu quiser aqui diminuir mais, tem que ter mais caudal e tem que ter mais eficiência no purificador. Portanto, voltando aqui a... Portanto, aqui temos, no fundo, os resultados de simulações deste género para, por exemplo, uma sala de aulas. Portanto, seria uma sala com 25 alunos, portanto, 50 metros quadrados, e isto é o efeito na evolução das concentrações dos caudais de renovação. Portanto, 0,25 renovações tipicamente é com portas e janelas fechadas. 0,25 renovações é a infiltração típica através das frestas das portas e janelas. 2 a 3 renovações é a mediana daquilo que nós conseguimos com ventilação natural. Portanto, abrindo portas e janelas e tendo ventilação cruzada. E para ter as 6 renovações, portanto, este valor que aqui aparece em baixo, eu já preciso de ventilação mecânica. Isto aqui era a situação em que o emissor estava sem máscara.
esta é a situação em que o emissor está com máscara. Portanto, vem o efeito importante que tenha a máscara neste caso. Depois, aqui temos a situação de emissor sem máscara e receptor sem máscara na evolução temporal da dose recebida, e isto também em função das taxas de renovação de ar que nós utilizávamos no espaço. E, portanto, aqui é máscara só no emissor, máscara só no receptor, máscara dos dois lados. E, portanto, aqui eu adimensionalizei a dose sobre a dose máxima. Portanto, para cada situação, fui dividir a dose que tinha. E temos aqui o número de renovações e as 4 barras, portanto, são para as 4 situações de utilização da máscara. Portanto, a barra preta é não havendo nenhuma máscara, as outras 2 barras é máscara só do lado do emissor ou máscara só do lado do receptor, e a última barra cinzenta, portanto, é a máscara do lado dos dois com máscara. Não é? Portanto, o melhor é usar máscara. O melhor é usar máscara, digamos, é usar máscara e ventilar bem. Pois. Porque, digamos, se eu tiver 6 renovações e tiver a máscara usada dos dois lados, eu reduzo 63 vezes a dose relativamente à situação em que, portanto, tenho a sala fechada e não tenho as pessoas, portanto, com máscara. Há aqui só um outro aspecto importante que eu gostava de chamar a atenção. Para terminar, só achar. Sim, e é mesmo para terminar, que é o seguinte. Reparem nestas evoluções. Portanto, ao princípio, o crescimento da dose é relativamente baixo. E a partir de determinada altura, ele torna-se linear. Porquê? Porque no princípio nós ainda estamos a encher, portanto, vejam esta evolução. Portanto, ao princípio nós estamos como que a atingir o valor assintótico. Portanto, estamos a crescer para o valor, até atingir o valor da concentração de equilíbrio, que é um valor assintótico. Portanto, estar muito tempo seguido com as pessoas em permanência na sala é uma asneira. Porque as concentrações as doses a que nós estamos sujeitos, portanto, imaginemos, isto aqui eram 4 horas, não é? E na primeira hora, por exemplo, eu só recebo, são 2 horas, desculpa. Na primeira hora eu recebo 20%, na segunda hora recebo 46%, aqui com as 6 renovações. Mas se, por exemplo, eu tiver 2 renovações, na primeira hora são 39% e na segunda hora é o remanescente. Portanto, estar muito tempo seguido numa sala é uma asneira. Portanto, aquilo que a gente deve fazer é, por exemplo, as aulas devem demorar tipicamente 1 hora e ao fim de 1 hora devemos fazer um intervalo em que abrimos tudo para limpar. Circular é viver, tem de circular o ar, circular as pessoas. Ok, portanto, quais são as principais questões de investigação que ficam em relação a isto? É como é que nós vamos redefinir os requisitos de ventilação para ter em conta os biocontaminantes, que é o novo paradigma que se põe relativamente a isso. Depois vai ser, para os nossos modelos, é muito importante saber quais é que são as taxas típicas de emissão. E também como é que vamos definir os limiares de infecciosidade. Portanto, é importante termos modelos que nos digam que concentração, que dose é que nós não devemos ceder para ter a certeza que as pessoas não são infectadas. Claro que o vírus está-nos a trocar as voltas, porque esta variante Delta, por exemplo, dá populações 300 vezes mais numerosas do que a variante inicial. E, portanto, faz com que ela seja muito mais transmissível.
E, portanto, a probabilidade de contágio é multiplicada para aí por 1,6 relativamente à probabilidade global da linha de contágio, relativamente às situações anteriores. A última pergunta, digamos, o próprio Carlos Filhais, de alguma forma, abordou isto na introdução, é como é que nós podemos promover a interdisciplinaridade na gestão destas crises, porque eu acho que é um ponto fundamental, digamos, para que estejamos bem apetrechados, portanto, com os... se nós tivermos só um ponto de vista relativamente a um objeto, há sempre uma parte do objeto que fica na zona de sombra. Se aumentarmos o número de pontos de vista, ganhamos um conhecimento muito maior sobre o objeto, portanto é sempre mais fácil fazermos a gestão. Muito obrigado pela vossa Obrigado, atenção. nós é um excelente modo de terminar, porque por vezes esquece que há conhecimento que vem de outros lados e que ajuda se for complementar a outro, do lado médico e biológico. Ora bem, vamos perguntar se alguém quer intervir. Somos tão poucos ou tantos que podemos fazer em direto. Significa, se alguém quiser ligar o microfone, se faz favor. Alguém quer colocar alguma pergunta, fazer um comentário breve? No ar do... Francisco Craveiro, Carlos. Francisco Craveiro, se faz favor. Olá, boa tarde. Agradecer todo este conhecimento do professor Manuel Gameiro da Silva, naturalmente, e perguntar se esta ferramenta de simulação está disponível para nós podermos simular também, ou se é da esfera só da academia. Não, eu posso disponibilizar. Terá que instalar o runtime do LabVIEW, porque eu filo em LabVIEW, mas, portanto, há uma versão executável que pode correr em qualquer computador. Muito bem, obrigado. Mas não é fácil mexer nessa ferramenta, é preciso quase tirar um curso, não? Não. Portanto, é só ir carregando nos botõezinhos. Sim, portanto, eu já tinha tomado conhecimento até noutras intervenções que tinha seguido do professor, tinha achado muito, muito interessante. Portanto, eu sou também engenheiro mecânico aqui pela Universidade do Porto, pela FEUP. São temas que me são muito caros desde que me formei. O engenheiro mexe bem na coisa do outro engenheiro, isso não há dúvida. Às vezes. Depende dessa coisa. E portanto, já foi há algum tempo quando o professor apresentou essa ferramenta aqui no domínio público, achei interessante por complemento também a outras ferramentas que costumamos usar até a nível profissional. Muito bem, obrigado. Outras intervenções? Está aqui uma online, bate-papo, não é? Uhum. O multissensor IEQ Phase 2 foi desenvolvido ou adquirido? Foi desenvolvido. Portanto, isto foi na sequência de um projeto que tive há uns anos, portanto, com os colegas holandeses. Portanto, um projeto de monitorização em termos de qualidade ambiental interior de um edifício da Câmara Municipal de uma cidade perto de Eindhoven. Portanto, depois desenvolvemos este sensor. Portanto, eu depois fiz o software para tornar a informação mais amigável, para, digamos, classificar os ambientes em termos de categorias, etc. Muito bem. Outras questões? Se faz favor, é só ligar. Eu posso falar, é só para dizer que gostei muito. Eu sou professora no terceiro ciclo e secundário e por acaso o ano passado tive a disciplina de cidadania e um dos grupos de alunos foi de facto pesquisar sobre esta questão da qualidade do ar interior e pronto, gostei de aumentar os meus conhecimentos sobre este assunto e pronto, e agradeço. Muito bem. Delfim Dias. Alguma outra questão? Delfim Dias. Eu Delfim, se faz favor. Já tinha falado com o professor que eu sou da Escola Secundária de Paredes e estivemos a medir o CO2 no ar já desde outubro do ano passado. E aliás, uma das questões que o professor falou
nomeadamente a necessidade de fazer intervalos. Aliás, é claro que nas escolas é sempre um bocado complicado, porque são muitos alunos, mas de facto, fazendo mais intervalos, é possível uma melhor renovação do ar e, portanto, diminuir a possibilidade de contágio. Pois, nas nossas escolas nós temos ainda um outro problema, que aliás, bem, nós falámos, mas não nos tínhamos visto, não é? Exatamente. Agora estão a ver. Agora estamos a ver, portanto, não é ao vivo, mas é a cores. Portanto, um dos aspectos que ficava claro nas medições que tinham sido realizadas pelo Delfim era a agressividade do ambiente térmico naquelas, portanto, porque as temperaturas eram da ordem de 10 graus. Portanto, há aqui uma gestão conjunta da questão da qualidade do ar e da parte térmica. E, portanto, abrir, por exemplo, a sala por um período de 5 ou 10 minutos permite fazer alguma gestão térmica e portanto, permite melhorar a qualidade do ar sem comprometer a parte térmica para níveis que são muito mais difíceis de tolerar, não é? Claro. Ficamos saudáveis, mas cheios de frio. Exatamente. E isto, indo, portanto, já agora, relativamente a... Tudo isto depois tem um impacto, quer na eficiência do processo de ensino, quer na eficiência do processo de aprendizagem, porque as tarefas intelectuais dependem muito da boa qualidade ambiental interior. Portanto, se nós nos afastarmos da zona de conforto, estamos a perder eficiência no processo de aprendizagem dos alunos, ou tal e qual como se estivermos a trabalhar em tarefas intelectuais, em condições piores, vamos perder muito na produtividade dos trabalhadores. Portanto, isto é um aspecto, e quer a degradação do ambiente térmico, quer a degradação da qualidade do ar, têm um papel muito importante nesses aspectos. Não? Muito bem. E o térmico nota-se logo, uma pessoa tem frio, tem frio. Somos uns bons sensores. Fechando a porta, nota-se logo. Fechando uma porta, nota-se logo porque a concentração de CO2 aumenta logo de forma abrupta. Ao fim de 10, 15 minutos atinge logo valores acima dos 1000 ppm. Sim, o CO2 é um espião terrível, portanto, não sei se... Onde está a gente há CO2, não é? Mas digamos que eu posso dizer que uma vez fizemos aqui uma auditoria de um hotel e a partir da evolução da concentração de CO2 eu consegui prever a corpulência do hóspede do quarto. Sim. São os detetivos. Só faltou saber o sexo, quem era. Pois. Engraçado. Ora, eu também tinha algumas perguntas rápidas. Mas já agora só uma... não sei se estão a ver a minha... portanto, estão a ver ainda o meu... Não, estamos a ver a imagem das caras das pessoas. Ok, pronto, está bem. Não é, por exemplo, imaginemos, nós estamos a monitorizar uma sala. Eu tenho um caso de monitorização de um auditório durante um evento. Por exemplo, na primeira sessão, normalmente aquela subida exponencial é muito mais perturbada do que nas sessões seguintes, por causa das pessoas que chegam atrasadas. Portanto, cada vez que chegam atrasado e abre a porta, há ali assim uma ligeira oscilação no CO2. Portanto, até dá para contar quantos é que chegaram atrasados, por exemplo. Fantástico. Fantástico. Isto é monitorização, é com meia dúzia de sensores que lá têm, não é? Sim, às vezes basta um. Às vezes basta um. Ora bem, então 2 ou 3 perguntas, agradeço talvez uma resposta sucinta. Não terá sido minorizada, digamos, a contaminação através de aerossóis no início da pandemia? Claro que foi.
Portanto, Na altura não se pensava que era perigoso e é. digamos, o que é mais estranho é que a Organização Mundial de Saúde, aparentemente nesta coisa das mudanças de direções, etc., perdeu o conhecimento que já tinha. Porque, digamos, até há publicações da Organização Mundial de Saúde sobre como é que devem ser geridas as instalações hospitalares para evitar a contaminação por aerossóis, mesmo em casos de transmissão viral. E esqueceram-se. Tinham-se esquecido. Muito bem. A segunda pergunta é, agora querem já, digamos, indicações que vão deixar de ser usadas máscaras em espaços públicos. Que opinião tens sobre isso? E depois, que previsões é que se podem fazer sobre a utilização de máscaras em recintos fechados? Pela conclusão que eu vi, o melhor é continuar a máscara dentro do recinto fechado e talvez mesmo cá fora, não sei. Pois eu comecei a contactar as nossas autoridades de saúde em maio do ano passado, a dizer que deviam tornar obrigatória a máscara no exterior. Porque o problema é o seguinte: nós no exterior temos dois fatores de proteção acrescida. Portanto, por um lado, há uma maior dispersão, porque estamos a diluir num espaço virtualmente quase infinito, e também porque as velocidades são maiores. Portanto, tipicamente a velocidade média do vento aqui em Coimbra é da ordem de 2 metros por segundo, enquanto que as velocidades típicas nas zonas ocupadas no interior dos edifícios não devem exceder 0,2. Portanto, as velocidades no exterior são pelo menos cerca de 10 vezes maior. E temos também o facto de haver a radiação ultravioleta que vai aniquilar o vírus. Mas o problema é que, se nós tivermos grupos de pessoas que estão perto umas das outras, portanto, para a dispersão é preciso espaço, é preciso distância. Portanto, se eu estiver a cerca de meio metro ou 1 metro de uma outra pessoa, ainda não houve uma dispersão significativa da carga viral, portanto, naquilo que eu exalei. E por outro lado, para o efeito do ultravioleta é preciso tempo. Portanto, o tempo de meia-vida é de 1 minuto e meio, enquanto que o tempo do trajeto de um vírus que saia da minha boca para chegar ao nariz da pessoa que está ali ao pé é da ordem dos segundos. Portanto, uma das coisas é da ordem dos segundos, a outra é da ordem dos minutos. Portanto, pessoas em esplanadas, pessoas em paragens de autocarros, portanto, zonas onde nós podemos ter proximidade. Usar máscara. Eu acho que se deve continuar a usar máscara. Né? Portanto, claro. Porque a questão é, nós estamos a utilizar como parâmetro de controle o número de vacinados, mas o que deve ser o parâmetro de controle é qual é que é o número de infectados, não é? E, portanto, precisamos que o número de infectados realmente caia para valores que sejam, sejam baixos. Muito bem. A última pergunta. Eu percebi que havia aí uma crítica na questão da falta de interdisciplinaridade. As nossas autoridades de saúde não foram suficientemente interdisciplinares, ou de modo mais geral. Será que o aconselhamento científico funcionou, está a funcionar bem entre nós? Foi melhorando ao longo do tempo. Essa é a resposta diplomática. Portanto, não funcionou muito bem ao princípio, mas eu acho que foi melhorando ao longo do tempo. Muito bem. Só um último aspecto. Digamos, na publicidade desta sessão vinha uma imagem que eu acho que pode ser controversa, porque era um vírus a sair de uma unidade split, de uma unidade de ar-condicionado. Essa é uma boa pergunta. Qual é a relação entre o vírus e o ar-condicionado? Digamos, em relação àquela unidade, os vírus não saíam de lá se não houvesse na sala uma pessoa que os estivesse a colocar em suspensão. Não é? Portanto, o ar-condicionado doméstico deste género, portanto, a única coisa que faz é aumenta a velocidade de circulação
do ar, mas não aumenta o número de vírus que estão no ar. Claro. Portanto, os vírus só andam mais depressa, não é? Porque, quer dizer, e nós não temos espaços interiores em que o ar esteja parado. Portanto, o ar está sempre nos nossos espaços interiores em movimento. Porque, quer dizer, nós próprios somos uma fonte térmica que cria correntes de impulsão. Claro. Nos nossos edifícios, numa sala, há sempre uma parede mais quente e uma parede mais fria. Portanto, o ar vai sempre subir de um lado e descer do outro. E, portanto, só aumenta a velocidade de circulação. Portanto, digamos que, por exemplo, quando apareceu um artigo sobre um restaurante na China onde tinha havido uma contaminação, etc. Sim. Ora bem, aliás, esse artigo foi o primeiro artigo a provar que a transmissão tinha sido claramente por aerossóis. Claro. Porque a distância a que tinha sido feita a transmissão não podia ser nem pelo modo de contacto, nem pelo modo das gotículas. E o ponto mais importante do artigo era que a taxa de renovação de ar dentro daquele restaurante era muito baixa, era inferior a uma renovação. Portanto, contaminação iria existir sempre, se tivesse lá ar condicionado ou não. Podia era não ser, em vez daqueles, podiam ter sido outros. Dependia do padrão da circulação do ar, quer dizer, exatamente. Mas o ar condicionado condicionou, digamos, os que foram infectados e os que não foram. Condicionou, escolheu-os, portanto, pela trajetória do ar. Ou melhor, não foi o ar-condicionado que escolheu, eles é que se puseram a jeito. Eles é que se puseram a jeito no sítio onde estavam. Mas se não tivessem sido aqueles, tinham sido outros, de certeza. Portanto, porque as concentrações atingidas dentro do espaço foram muito elevadas. Muito bem. Então, se não se importa, ficamos por aqui. Os agradecimentos muito grandes ao Manuel Carlos Gameiro Silva, que nos esclareceu sobre este assunto tão candente. Haveria mais a dizer, mas o tempo é curto. Portugal ganhou 3-0, para quem não sabe. E, portanto... Muito obrigado pela informação. Deixem só dizer duas informações. Amanhã vamos estar num espaço amplo, que é o Café Santa Cruz, a falar sobre património científico entre as 7 e as 8. Vai ser presencial, mas o espaço é grande, esperemos que esteja bem renovado o ar lá dentro, com o doutor João Rui Pita, sobre a farmácia, a medicina, a história deles em Coimbra. A ciência vai à cidade, é a ciência viva no verão. A próxima sessão neste ciclo online será na próxima terça-feira, sempre às 6 horas, e será com um físico e estudador de ciência da Universidade do Porto, Luís Miguel Bernardo, que publicou um livro sobre as condições do atraso português. Sobre o atraso português. É um problema muito interessante, porque é que Portugal não se desenvolveu. Ele fez um livro sobre isso, que foi editado até na editora da Universidade do Minho, e ele vai estar ao vivo, quer dizer, online, para falar disso, e depois as próximas sessões serão convenientemente anunciadas. Mas temos este ciclo agora semanal. Agora, Carlos Filhais, vou-te dar um dado novo. Portanto, admito que esta seja a primeira vez, portanto, uma mensagem que aqui recebi. Sim. Tu tiveste um palestrante que foi avô durante a palestra que esteve isso eu não sabia, muitos parabéns. Nem eu. Portanto, mas foi agora que chegou a mensagem? Sim. Epá, muitos parabéns, pá. Isso de facto é qualquer coisa, pá. E uma pessoa não desistir a meio da palestra ao saber essas coisas, dava vontade de ir, enfim, ver o novo coisa. Olha, muitos parabéns aos pais, porque num país em que tem tão pouca gente, estes acréscimos são muito bem-vindos. Já agora, portanto, o pai era aquele rapaz a quem eu tinha agradecido no o tal Diogo. Sim. O Diogo cresceu e já é pai. Pois, portanto. Que engraçado, como o tempo passa. Foi só há 20 anos que vimos aquele artigo. Pois é. E a vida continua. Parabéns ao Diogo, parabéns ao Manuel Carlos, e muito obrigado a todos que estiveram aqui a assistir. Poderão também rever, se quiserem, porque vai ficar online. Obrigado, Maria João, que controlou isto, e termina aqui. Tá bom. Muito obrigado.